Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje eu vou falar sobre esse suplemento aqui, o Nutren Just Protein. E esse vídeo vai ser um dos melhores que você vai encontrar sobre esse suplemento aqui. E por que eu falo isso? Porque eu já trabalho há mais de 3 anos com todos esses suplementos de nutrição clínica, então eu sou uma das melhores pessoas para poder te orientar nessa tua escolha, certo? E nesse vídeo eu vou te falar quem pode se beneficiar do Nutren Just Protein, então quais são os públicos, né, que vão ter maiores benefícios e quais são esses benefícios desse whey, tá? As características, né, o porquê que ele tem 280 gramas, por que ele não vem naquele sacão, né, de whey. Então tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo para tirar todas aquelas pequenas dúvidas e explicar detalhadamente para quem é esse suplemento aqui, certo? E além disso, é claro, eu vou experimentar o Nutren Just Protein para ver a questão de sabor, para ver a questão de textura, então vai valer super a pena, certo? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que é super importante aqui pro canal, ter mais gente chegando aqui no canal, e é um conteúdo aberto, então eu te ensino, eu tento te clarear, né, quais são os principais benefícios e por que você deve escolher o Nutren Just Protein. Então uma forma de você me retribuir é se inscrevendo aqui no canal, certo? E se você gostar do vídeo, deixa aquele like, certo? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que falar da Espaço Nutrição, porque na Espaço Nutrição você encontra todos esses suplementos aqui de nutrição clínica e de nutrição estética. Então lá você vai ter um atendimento especializado, tá? Você entra no site, nesse site aqui embaixo, ó, tá? Eles têm frete para todo o Brasil, o atendimento deles é super específico, porque eles estudam nutrição, então eles entendem sobre a suplementação clínica, então eles vão poder te orientar na escolha de suplementos, certo? Isso é o mais importante, é o que tem de maior valor nisso, certo? Eles não querem só vender para ti, eles vão te explicar detalhadamente o que é cada suplemento, para você poder fazer a melhor escolha, tá? Então eles têm frete para todo o Brasil, então não tem desculpa, certo? Vou deixar o link deles ali na descrição do vídeo para você poder clicar e ir diretamente ao site deles, certo? Então, dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos começar explicando quem pode se beneficiar do Nutren Just Protein. Bom, o primeiro público que vai ser fundamental, tá? É o público idoso. Então, o público idoso vai ser essencial suplementar com o Nutren Just Protein. Por que eu falo isso? Porque normalmente o idoso já não tem uma quantidade de proteína, não come muita proteína, então ele já não tem uma grande quantidade de proteína na sua dieta. E isso prejudica muito a questão muscular do idoso, né? Então ele tem muito mais risco de se desnutrir, de ter uma sarcopenia, tá? Então é super importante isso, que o idoso ele possa incluir na sua alimentação uma proteína, um tipo de proteína. E o melhor tipo de proteína é o suplemento. Por que eu falo isso? Porque o idoso, né, com o passar do tempo, ele tem uma dificuldade de mastigação. E quando ele não mastiga bem, a proteína que ele vai ingerir, né, vai estar com uma quantidade, uma partícula muito grande. E vai chegar no estômago, o estômago vai ter que secretar, né, o HCl, que é o suco gástrico, mais algumas enzimas, e essas enzimas e o suco gástrico normalmente também já não estão na melhor performance, então fica muito mais difícil o idoso fazer a digestão, tá? Então esse idoso ele vai sentir com aquela carne ali e fica um tempão sendo digerida, e aquilo ali dá um mal-estar no idoso, ele não consegue fazer as atividades dele do dia a dia, então é isso. Quando esse idoso come, né, a fonte de proteína e ele não tem uma mastigação boa, até a absorção dele vai dar mais gases dele depois no intestino, ele pode sofrer de constipação por conta dessa carne. Então é super interessante isso. Pô, eu tenho um paciente ali que come bastante salada, tem uma alimentação muito boa, mas não está conseguindo comer carne, ou porque ele colocou aqueles aparelhos dentários, né? Então ele não está conseguindo comer carne. O que eu posso fazer? Suplementar com o Nutren Just Protein, porque ele é um suplemento que vai permitir que esse paciente consuma a quantidade necessária de proteína durante o dia. O segundo público que pode se beneficiar do Nutren Just Protein são pacientes desnutridos. E por que eu falo isso? Porque o paciente desnutrido, normalmente, ele está ali precisando de qualquer tipo, tanto de calorias, mas também muito de proteína, porque a proteína está sendo utilizada para dar energia para o corpo dele. Então a demanda de proteína dele é muito grande. Então é bem interessante você utilizar o Nutren Just Protein para poder
fazer no mínimo a manutenção dessa massa muscular, certo? E o terceiro público que vai se beneficiar e vai ser essencial para o tratamento é o tratamento da bariátrica. Então, pós-bariátrico, né, ele vai utilizar muito o Nutrien Just Protein. Então, é um dos públicos que mais vai utilizar esse tipo de proteína, né? E por quê? Porque o corpo ele precisa fazer tanto a cicatrização, né, quanto a manutenção daquela massa muscular. Então não é para ficar forte, né, e sim para manter aquela massa muscular, né, já que proteínas, né, carne, frango, não vão ser utilizadas no mínimo ali por uns 2 meses por aí. Então é muito importante que sim, o paciente ele consuma algum tipo de suplemento, né, pode ser um Nutrien Just Protein, mas pode ser outros. E aí eu vou te mostrar o porquê o Nutrien Just Protein, né, ao longo do vídeo, pode ser um dos melhores suplementos para os pacientes bariátricos. Então, esses foram os 3 principais públicos, né? Aí você deve estar se perguntando, bom, Marvin, mas eu sei que esse é um whey, né? Um whey isolado, por que tu não indica para o pessoal que faz academia, né? Bom, e eu explico que esses 3 públicos, né? O público bariátrico, idoso e desnutrido são os principais, tá? Se tu quiser usar eles, se você faz academia, se você está buscando emagrecimento, pode, mas ele não é uma das principais opções, tá? Mas você pode utilizar sim. Depois eu vou te explicar, né, o porquê que para esses públicos, né, que eu falei anteriormente, ele vai ser essencial. Para ti que quer emagrecimento, que quer ganho de massa, ele não vai ser essencial, tá? Então existem outros suplementos que você pode utilizar. Em dezembro eu vou trazer um suplemento assim, ó, que tá arrebentando, tá? Para esses 2 públicos, público de emagrecimento, público de ganho de massa muscular, tá? Então aguarde, se inscreva no canal, em dezembro eu vou trazer um suplemento de um whey para esse público, certo? Então vamos falar os principais benefícios do Nutrien Just Protein, tá? O principal benefício é a manutenção e o ganho de massa muscular, tá? Então, principalmente para paciente idoso, né? Que paciente idoso não come proteína, tá? Ele come muito pouco proteína, isso é claro, tá? Essas são as diretrizes que mostram que o consumo de proteína por idoso é muito baixo, tá? Então, às vezes, tu vai querer suplementar com um Nutrien Senior da vida, né? O Nutrien Senior ele tem uma alta quantidade de energia. Se esse paciente é um paciente mais obeso, que tem um sobrepeso, vamos dizer, tá? Que é um pouco mais leve, um sobrepeso, e tu dá Nutrien Just Protein para ele, tu pode piorar a saúde dele. Então, se você quer suplementar proteína, tá? Se esse paciente precisa de proteína, usa o Nutrien Just Protein, tá? Não usa o Nutrien Senior, porque o Nutrien Senior ele é um suplemento muito legal, mas eu já vi muita gente utilizando o Nutrien Senior só por conta da questão de proteína. Não, utiliza o Nutrien Just Protein, que pode ser uma grande estratégia. O segundo benefício é a questão da absorção facilitada. Por que eu digo absorção facilitada? Porque existe 3 tipos de whey, tá? O whey ele pode ser concentrado, ele pode ser isolado e ele pode ser hidrolisado, tá? No caso do Nutrien Just Protein, tá? Ele é um whey isolado, tá? Então ele já passou ele era um concentrado, passou por uma filtração e ele está isolado. Então ele vai ser mais fácil a digestão dele, tá? Mais fácil a absorção dele. E principalmente para paciente bariátrico, tá? E para paciente idoso vai ser fundamental isso, tá? Estudos mostram que a partir do 10º dia pós-bariátrica, tá? Você já pode utilizar um suplemento de proteína. Então vai ser muito interessante você utilizar um suplemento de whey isolado, e o Nutrien Just Protein pode ser esse caso. Então você pode suplementar a partir do 10º dia com o Nutrien Just Protein para dar aquela proteína, né? Então você precisa mais ou menos, de acordo com as diretrizes, entre 20 e 30 gramas de proteína dia. Então você vai utilizar mais ou menos umas 4 colheres, tá? Colheres de sopa durante o dia, né? Em pequenas quantidades, no caso do bariátrico. O terceiro benefício do Nutrien Just Protein é a questão da variabilidade de uso, tá? É um suplemento que ele é neutro, então ele não tem sabor. Então eu vou experimentar depois ele e vou te mostrar que ele não tem sabor. E por ele não ter sabor, tu pode fazer picolé, aproveitar esse verão, fazer um picolé. Se você gosta de sopa, você pode colocar na sopa, tá? Então vai deixar uma sopa ali proteica. Então o interessante é isso, você colocar na tua refeição. Claro, se tu quiser fazer aquele shake, né, que você gosta de fazer o shake, tranquilo, tá?
não é proibido, tá? Faz o shake com nutrientes protein e toma, né? Então o interessante é essa variabilidade que você pode dar. Você pode colocar nas refeições do teu paciente, você pode colocar nas tuas refeições. Então isso vai ser muito bom porque vai facilitar a tua vida, tá? Você não vai precisar parar o teu dia para fazer um shake e tomar. Você vai colocar na tua refeição esse tipo de proteína. E como você viu, né, tem dois tipos aqui de nutrientes protein, né? E esse é o quarto item, a questão de segurança, tá? Então, você pode ver que tem a questão da lata, tá? É uma lata de 280, mas também tem o sachê de 15 gramas, quase deixei cair aqui. O sachê de 15 gramas, tá? E o sachê de 15 gramas, ele vai ser muito bom pro hospital. Então, no hospital ali, o paciente, o hospital é um lugar muito, eu digo, com risco muito de contaminação. Então, os médicos, né, todos eles preferem que o hospital utilize, né, nutrientes protein em forma de sachê. Então, no hospital você vai encontrar só o sachê, tá? É muito raro você encontrar a lata, tá? Então, você vai ver que o sachê vai ser muito mais utilizado em hospital, tá? Mas aí, se tu for para tua casa depois, você pode comprar lata? Sim, é a mesma coisa, é o mesmo produto, tá? Mas aí no hospital eles utilizam por conta dessa questão de contaminação, tá? Outra questão de bastidor mesmo aqui para vocês, porque é vida real, né? Nas geriatrias, até o ano passado, eu pensei que o Nutrient Just Protein lata seria a melhor opção, né? Porque ele é mais econômico e tal, ele é mais barato do que o sachê, né? Se tu fizer o cálculo ali. Mas eu fui vendo, né, conversando com alguns nutricionistas, que nas geriatrias, algumas vezes, dá uns embates, assim, porque ou um profissional esquece de dar o suplemento pro idoso, né, ou acaba trocando o turno, né, e acabam não dando o suplemento. Então, muitas vezes, os nutricionistas, né, em geriatrias preferem pedir pros parentes, né, comprarem o sachê por conta disso, porque ele tem uma segurança melhor do que o paciente está tomando aquela quantidade de proteína por dia, tá? Então, por mais uma questão de segurança, né, de uso, né, normalmente os nutricionistas estão pedindo o sachê. Mas na tua casa, né, quando tu tá em casa, pode tomar tranquilamente o Nutrient Just Protein, tá? É mais uma questão de segurança, né? No mundo ideal, a lata seria fundamental, né, para geriatria, mas como a gente tem esses embates assim, talvez não seja interessante. Mas se tu quiser utilizar, né, a lata é tranquilo, tá? É o mesmo produto. Bom, então chegou o grande momento, vou experimentar aqui o Nutrient Just Protein. Então vamos abrir ele aqui. Antes aqui eu vou te mostrar o que a Nestlé sugere, tá? A Nestlé sugere 2 colheres de sopa, tá? Aquela colher de sopa eu vou te mostrar que não é muito cheia, tá? Aquela mais rasa, tá? E 120 ml de água, tá? Já coloquei aqui 120 ml de água e vou colocar as 2 colheres de sopa aqui, então. Vamos abrir. Ó, a textura dele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês verem. É bem fininho, ó. Ele não é aquele whey que parece um leite ninho, ó. Ele é bem mais fininho. Isso aí é interessante. Mas vamos ver a questão de dissolução e questão de sabor, né? Ele fala aqui que não tem sabor, mas vamos dar uma olhada. Ó, aqui, uma colher de sopa. Vamos colocar mais uma. E agora vamos misturar, né? Vamos lá. Bom, então depois de um minutinho já misturei aqui, ó. Olha como é que ele fica. Vou provar aqui. Não tem gosto de absolutamente nada, tá? Um suplemento assim que diluiu muito bem na água. Então é interessante você colocar num suco, tá? Eu acho que no suco assim vai ficar excelente. Tipo, aqui não tem gosto de nada mesmo. Então, tipo, pra tomar assim com água eu não aconselharia. Mas tomar ali com algum suco, com alguma batida, com alguma sopa, com algum purê, eu acho que vai ficar excelente, tá? Então é um suplemento que se dissolve bem. Vocês viram ali que só com a colherzinha que ele já consegue, ele já caiu assim, parece uns grânulos bem pequenininhos assim. Então isso é uma vantagem, né? Essa fácil dissolução. Então é uma diferença, tem uma diferença muito grande para esses wheys que tu encontra de academia. Então, para paciente idoso,
para paciente que tem bariátrico, você não vai conseguir utilizar esses wheys, assim, principalmente com sabor, tu vai enjoar muito mais fácil. Então esses wheys, assim, que por exemplo, o da Nestlé, o Just Protein, ele é específico para essas ocasiões, tá? Então de desnutrição, de bariátrico e paciente idoso. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as características, tá? Então o Nutrem Just Protein, ele tem 280 gramas a lata, 15 gramas o sachê, tá? E qual é a quantidade que eles indicam? É você tomar por dia um sachê ou 2 colheres de sopa rasa da lata, tá? Que vão dar 15 gramas. E quanto de proteína tem nessas 15 gramas? Né, de pó, tem 13 gramas de proteína. Então, 13 gramas de proteína para 15 gramas de pó. Isso é muito, muito alto. Isso é muito bom. Porque normalmente ali o pó é uma coisa, a proteína é outra. Então é super interessante você sempre olhar no whey quanto de proteína tem, né, para quanto de pó. Às vezes tem que usar muito pó para pouca proteína. E aqui não, aqui eu tenho 13 gramas de proteína para 15 gramas de pó. Então é bem interessante você utilizar o Nutrem Just Protein. E a vantagem é bem grande, às vezes tu compra aqueles whey enorme, né, e não vale a pena. Então fazendo um resumão sobre o Nutrem Just Protein. O Nutrem Just Protein, ele é um suplemento que tem o whey isolado, tá? Ele tem mais ou menos 13 gramas por porção, tá? De 15 gramas de pó. Então você vai ter uma grande quantidade de proteína que vai te ajudar na questão de massa muscular. Então você vai conseguir aumentar a tua massa muscular ou manter. Então isso vai ser super importante, tá? Ele te traz segurança porque ele tem a questão da lata, mas também ele tem os sachês, né, que vão ser muito bem utilizados por questões das geriatrias, questões de hospitais, ambientes que tem contaminação cruzada, tá? Ele tem uma fácil dissolução, você viu aqui no vídeo que ele diluiu muito mais fácil do que alguns wheys, né, que você já costuma comprar. Ele é específico, tá? Para pacientes bariátricos, para pacientes idosos e desnutridos, tá? E ele tem uma vasta variedade, então você pode colocar ele em diversos pratos, fazer diversas receitas e não utilizar ele só como shake, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, alguma pergunta que vocês queiram fazer, tirar alguma dúvida. E é super importante que você se inscreva aqui no canal, tá? É muito importante para o canal. E deixar aquele like se você curtiu o vídeo. Certo? Então eu espero que eu tenha mandado uma mensagem, né, trazido uma mensagem muito boa sobre o Nutrem Just Protein e te espero até o próximo vídeo, certo? Então, valeu!